Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre como que a gente pode estudar o movimento de objetos utilizando sistemas de referência móveis, né? Então nós consideramos um sistema de referência fixo em relação à superfície da Terra como um referencial inercial e todos os outros sistemas de referência que estão se movendo, né, estão transladando com velocidade constante a esse referencial da Terra, também vão ser referenciais inerciais. E por consequência, a gente pode utilizar aí a segunda lei de Newton, ok? Então a segunda lei de Newton é válida apenas para esses referenciais chamados referenciais inerciais. Ok, mas o que acontece quando eu quero estudar o movimento de um objeto utilizando um sistema de referência que esteja acelerado, né? Então, o tópico, né, da aula de hoje. Então, vamos considerar aqui, né, vamos pegar aqui nossa relação entre as acelerações, né? Então, eu tenho um objeto, né? Vou chamar esse objeto aqui de objeto B e vou analisar esse objeto segundo dois sistemas de referências distintos, ok? Então, vou pegar um sistema de referência aqui, vou chamar aqui esse primeiro sistema de referência, né? Vou colocar apenas os dois eixos x e y, vou chamar aqui de sistema O, e o outro sistema de referência, ele está realizando, né, está se deslocando, está se deslocando em relação a esse sistema O, ok? Vou dar o nome desse sistema aqui de sistema referencial A. Então, a posição deste objeto aqui nos dois sistemas de referência vão ser dados respectivamente por dois vetores, né? Este é o primeiro vetor, este aqui é o vetor que indica a posição da partícula B. Em respeito ao referencial O, eu vou chamar isso aqui de RB. Eu tenho outro vetor posição, que é a posição de B relativa a outro sistema de referência. Vou chamar este vetor posição de RB barra A, ok? Este é o terceiro vetor de interesse nosso, né? Que é um vetor que indica a posição da origem do sistema de coordenadas em movimento em relação ao sistema de coordenada fixo em relação à Terra. Então, esse aqui eu vou chamar de A, ok? Esse é o terceiro vetor. Nós vimos na aula passada, né, que existe uma relação entre esses vetores, a saber, RB barra A é igual a RB menos RA, ok? Então, derivando uma vez, eu tenho a fórmula para a transformação de velocidades, né? E derivando duas vezes, então vou pular essa parte aqui, derivando duas vezes eu tenho a expressão que relaciona as acelerações, né, deste objeto B, né, em respeito a cada um dos referenciais. Então eu tenho aqui a aceleração do objeto B em respeito ao referencial em movimento. Isso vai ser igual a aceleração de B no referencial fixo menos a aceleração de A. Então, a aceleração de B em respeito ao referencial em movimento A vai ser igual à aceleração de B em respeito ao referencial fixo menos a aceleração do sistema de referência A. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Então, o que acontece com a segunda lei de Newton quando esta aceleração aqui, ó, a aceleração do sistema de referência móvel, é uma aceleração não nula.
né? Então a gente vai fazer um truque aqui, né? A gente vai multiplicar toda essa expressão aqui por m. Então vou multiplicar pela massa do objeto aqui. Ok? Então essa expressão então fica MA B respeito a A é igual a MAB menos MAA, ok? Então, a partir dessa expressão, a gente pode substituir, né, um termo que a gente conhece, né? Quem que a gente conhece aqui nessa expressão? A gente conhece justamente este termo aqui, ó. Isso aqui é a massa vezes a aceleração do objeto B em respeito a um referencial inercial, um referencial fixo, né? Então, isso a gente sabe o valor, né? Isso aqui é F, né? De acordo com a segunda lei de Newton. Então, eu vou colocar aqui, eu vou inverter essa equação aqui, vou substituir aqui esse MAB por F. Então, essa aqui é a força resultante, ok? Menos MA, esse produto aqui, MAA, que diz respeito, né, é a multiplicação produto da massa do objeto com a aceleração do sistema de referência, né? Ou seja, eu estou analisando o movimento de B sob o ponto de vista de alguém acompanhando um sistema de referência aqui com movimento acelerado, ok? Caso não houvesse aceleração, esse termo aqui se anularia, né? Então, eu tenho esse termo, menos MAA, e aqui eu tenho igual, né, a massa vezes a aceleração do objeto B do ponto de vista, né, do observador em A. Ok? Então, notem que essa expressão é muito parecida com a segunda lei de Newton, né? Exceto por este termo aqui, ó. Este termo aqui. Né? Eu tenho, então, do lado direito, eu tenho o produto da massa com a aceleração do referencial que eu estou observando. E do lado esquerdo, né, além de ter essa força que a gente sabe, né, a força que está agindo sobre o objeto, surge um outro termo, né, que também tem a unidade de força aqui, né? Ela depende simplesmente da massa do objeto e da aceleração do sistema de referência, né? Este termo aqui, menos MAA, né, tem um nome, né? Ele é chamado de força inercial. Essa aqui é a força inercial. Então, também é chamada de força fictícia, né? Outro nome que eles dão, né? Força fictícia. Tá? Eu prefiro esse nome força inercial, né? Por quê? Né? Porque força fictícia dá a impressão que é uma força que não tem, ele não age sobre o objeto, né? E na realidade, né, essa força inercial é uma força que a gente pode medir, né? Ela tem consequências, né? Se você tiver, por exemplo, né, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um carro acelerando, né? Mas, por exemplo, se você estivesse dentro de uma cabine, né, fazendo um teste de uma centrífuga, né? Quando você estiver dentro da centrífuga, a centrífuga estiver girando a uma velocidade angular muito grande, você pode desmaiar, né? Então está havendo, né, uma ação de uma força, né? Eu já vou explicar, né, a origem dessa força aí, né? E empurrando o seu sangue aí para dentro da parede aí da cápsula, né? Da câmara da centrífuga. Tá? Quando você coloca, por exemplo, uma amostra de sangue, né, e coloca numa centrífuga também, há a separação entre, né, hemácias e plasma. Né? Ela é uma força que existe. Tá? Então, evitem esse nome fictício, porque é uma força que age de fato. Né? Ela existe de fato. Né? E os efeitos podem ser sentidos. Tá?
Mas por que ela tem esse nome força inercial aqui, né? Porque isso, na verdade, tem a ver com o fato do rigor aqui. Eu estou falando do rigor aqui da aplicação da segunda lei de Newton, né? Porque, veja, quando a gente pode analisar o movimento de qualquer objeto de acordo com o sistema de referência que você bem entender, né? Só que quando a gente analisa o movimento do objeto segundo em um referencial acelerado, o próprio fato de você estar num sistema de referência acelerado vai fazer com que você precise levar em conta essas forças inerciais. Então, a força inercial ela vai surgir apenas no sistema de referência acelerado, ok? Existem vários exemplos. Eu vou dar um primeiro exemplo aqui, né? Um exemplo muito evidente que a gente pode observar esse fato, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Você você está dentro do seu carro, ok? Eu vou tentar desenhar aqui uma pessoa dentro de um carro, ok? E eu estou acelerando esse carro aqui, digamos, né? Com uma aceleração, vamos manter o exemplo aqui unidimensional, né? Digamos que esse carro adquire uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, eu vou analisar essa situação aqui, esse movimento, né, de uma pessoa, né? Está sentado no carro, está imóvel dentro do carro e está acelerando o carro a 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, podemos perguntar, por exemplo, né, qual que vai ser a força agindo sobre a força horizontal agindo sobre a pessoa aqui, né? Então, podemos analisar esse problema sob 2 pontos de vista distintos, ok? O primeiro ponto de vista é a partir de um observador num referencial fixo, ok? Então, primeiro vamos colocar aqui, né, o enunciado, né, qual vai ser a força horizontal sobre a pessoa. Então, nós vamos analisar, então, primeiro com o referencial fixo. Então, no referencial fixo, a gente vai pegar nossa segunda lei de Newton e vai fazer, né, força somente na direção horizontal, ok? Força resultante é igual a massa da pessoa vezes a sua aceleração, tá? Do ponto de vista do referencial fixo, né, tá? Fixo à superfície da Terra, tá? Então, a única força que a gente tem, né, de quem está de fora do carro, a única força que está agindo sobre a pessoa aqui, né, fazendo com que ela adquira essa aceleração de 3 metros por segundo aí para a direita, é esse apoio aqui, o apoio do assento do motorista aqui, né? Então pode ser, a gente pode considerar como uma força normal na horizontal ou mesmo um atrito aqui, né, do banco, né? Então, independentemente disso, essa vai ser a força de reação do banco, né? Então, vou colocar aqui como sendo vamos dar um nome aqui, força do apoio, tá? Força do apoio é a única força que está agindo sobre a pessoa. A pessoa tem uma massa, vamos colocar uma massa aí de 70 kg, né? 70 kg vezes a aceleração adquirida por ela no sistema internacional aí, tá certo, 3 metros por segundo, né? E eu obtenho a força aí de 210 newtons, né? Ok? Isso tudo, né, em relação ao referencial fixo, né? Tá analisando o movimento de fora, tá? Ok. Então agora vamos analisar o mesmo problema
utilizando o referencial em movimento, né, em movimento acelerado. Então, o referencial que a gente vai utilizar aqui é o referencial de alguém que está em repouso em relação ao carro. Então, é o interior do carro aqui vai ser o nosso referencial em movimento acelerado, ok? Então, no referencial acelerado, nós temos o seguinte, né? Temos a força aplicada na pessoa, menos a massa vezes a aceleração do carro, do referencial acelerado, é igual a... Aqui é unidimensional, né? Então deixa eu apagar o vetor aqui. É igual a massa vezes a aceleração da pessoa, do objeto que eu estou analisando, em relação ao referencial acelerado. Né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui cada um dos termos. Né? Então, eu tenho aqui a força, né, aplicada. Então, eu tenho F, somente F, tá? Menos a massa da pessoa, 70 kg, vezes a aceleração do sistema de referência móvel. Então, essa aceleração vai ser 3 metros por segundo, né, positivo. Isso vai ser igual a massa da pessoa vezes a aceleração da pessoa em relação ao sistema de referência acelerado. Bom, essa aceleração aqui é zero, né? A pessoa está acompanhando o próprio sistema de referência móvel. Então, aqui a gente tem zero, né? E a gente chega à conclusão, né, que F vai ser igual a 210 newtons, né, que não é surpresa nenhuma que essa é a própria força de apoio. Aí, a única força que está agindo de fato no motorista. Ok? Então, notem que este termo m vezes a aqui, ele é uma força inercial, ok? Ele está agindo sobre a pessoa. Quando você está acelerando, por exemplo, para frente aqui, né? A gente pode notar essa força, pode sentir essa força. Quando a gente está acelerando aqui nesta direção aqui, né? A gente tem a impressão que, é só uma impressão, tá? Que existe alguém puxando a gente para trás, né? Ok? Então, por isso, né? Este termo aqui, ó, 70 vezes 3 aqui, né? Esta força aqui, essa é uma força de 210 newtons, né? Ela é justamente essa sensação que a gente está sendo empurrado para trás quando a gente acelera o carro, né? A força inercial, no caso, vai ser igual a 210 newtons, né? A força fictícia, só fixando bem aqui para não ter dúvida, né? A força fictícia, ou inercial, a força inercial, ela é igual a menos m a, né? Tá? Então, ela é uma força aqui que está agindo no sentido contrário aqui da aceleração. Ok? Então, é de fato uma força aqui no sentido negativo, né? Massa é positiva, a aceleração aqui é positiva, então a força inercial está agindo no sentido contrário aqui do movimento do carro, né? Então, aqui no referencial acelerado, a gente tem um tipo de equilíbrio de forças, né? A gente tem a força do apoio da poltrona do motorista, empurrando o motorista para a direita, e temos uma força contrária, a força inercial, amassando o motorista na direção do assento para a esquerda. Né? Com este equilíbrio de forças, né, entre aspas, a gente tem a pessoa estática em relação ao referencial acelerado. O segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês também já devem ter vivenciado, né? Que é sobre um passeio de elevador, né? Muito simples.
vamos supor aqui que a pessoa dentro do elevador tenha 80 kg e o problema é o seguinte, né? A questão é, né? Qual será o peso indicado na balança quando, né, o elevador estiver com uma aceleração nula, ou seja, seja parado ou com uma velocidade constante, né? Quando o elevador estiver acelerando para cima e quando o elevador estiver acelerando para baixo, né? Então, isso tem muito a ver, né, com aquela sensação que a gente tem, né, de a gente está sendo empurrado para baixo quando o elevador acelera para cima, né? E o contrário acontece quando está descendo, né? Parece que você está momentaneamente flutuando, né, dentro do elevador, né? Você perde peso, né? Então a primeira pergunta, a primeira coisa que a gente deve se atentar é o fato da balança, né? Como é que funciona uma balança? O que mede a balança de fato? Né? A balança mede massa, né? Mede peso ou mede outra coisa? Né? Então, eu quero que vocês façam um experimento aí, se vocês puderem, se tiverem uma balança, mais simples que seja, né? Coloquem um objeto, né, em cima da balança, vejam o peso desse objeto e prendam um fio, né, no objeto e comece a puxar devagarinho para cima. Né? Você vai notar que se você puxar esse objeto e você não perder o contato com a balança vai marcar um valor cada vez menor. Né? Então, na realidade, a balança ela vai marcar a força de reação, né, devido ao peso do objeto ou à força aplicada no objeto na direção horizontal. Tá? Então, sim, a balança pode medir coisas diferentes do seu peso. Né? Então, mas vamos lá, no caso do elevador. Né? Quando o elevador estiver com a aceleração nula, aí o elevador ele vai se comportar como um referencial inercial, ok? Então a gente pode aplicar diretamente a segunda lei de Newton. Né? Então no item a gente tem que a força no. Eu vou analisar a força aqui na pessoa aqui, né? A força aplicada na pessoa, a força resultante é igual a massa vezes a sua aceleração com referencial inercial, ok? Então, qual vai ser a força resultante? Vamos analisar apenas aqui o caso unidimensional, apenas na vertical. A força resultante na pessoa vai ser a força normal, né? E a força peso normal para cima e a força peso para baixo. Tá? Isso vai ser igual à massa da pessoa vezes a aceleração dela, mas a aceleração dela neste caso, né, com o elevador com aceleração nula, é zero. A aceleração dela é zero. Então a gente conclui que a normal é igual ao próprio peso do objeto e logo, né, a balança vai marcar. Então a gente conclui aqui, né, conclui que a balança marca o peso. É o peso da pessoa. É igual a mg. Né? Então, vamos colocar aí aproximadamente 80 kg. Né? A massa vai marcar a massa da pessoa. Né? Então, a gente pega aqui a reação normal, divide pelo g, a gravidade, e a gente tem aí, na verdade, na realidade, né, a própria massa da pessoa. Né? A gente dividir por g, na verdade, vai marcar, né, exatamente o peso da pessoa. Né? A marcação aí da balança. Tá? Esse é o primeiro item. Muito tranquilo, né? É o que é o esperado. Né? Se você estiver numa superfície estática ou num elevador em movimento com aceleração zero, a balança vai marcar rigorosamente o mesmo valor, o seu próprio peso. Ok?
Vamos para o item B. O item B, agora eu vou analisar, né, quando o elevador estiver com a aceleração positiva, ou seja, estiver acelerando para cima. Tá? Vou fazer esse exemplo sobre esse item B sob dois pontos de vista distintos. O primeiro ponto de vista é de alguém de fora, né, no referencial fixo. O segundo ponto de vista é de alguém dentro do elevador. Ok? Então, de acordo com num referencial fixo, eu tenho o seguinte. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton na forma que a gente conhece. Então, eu tenho a força resultante é igual a ma. A força resultante aqui é N menos mg, já sabemos, né? A reação da superfície menos o peso. E isso tudo é igual a massa. Vamos colocar m aqui, né? Vezes a aceleração, né? A aceleração maior que zero. Eu vou colocar aqui, então vai ser um valor positivo, certo? Então, vai ser isso aqui, ó, A. Tá? Então, alguém vindo de fora, né, vai perceber o elevador acelerando para cima e a pessoa junto com o elevador acelerando para cima também. Ou seja, a pessoa vai ter aceleração positiva, né? Então, se a gente passando este termo mg para o lado de lá, né, a gente tem a reação normal é igual a m que multiplica g mais a. Então, a indicação da balança vai ser igual a n sobre g, né? Então vai ser m que multiplica g mais a sobre g. Ou seja, ela vai marcar mais que 80 kg. Né? Então vai depender aí da aceleração do elevador. Ok? Então eu tenho um termo maior que g aqui. Então essa razão g mais a sobre g vai ser um número maior que 1. Então multiplicado pela massa da pessoa, a balança vai indicar um peso maior para a pessoa quando o elevador estiver subindo. No caso do referencial em movimento, no referencial do elevador, a gente tem que utilizar a forma modificada da segunda lei de Newton, ou seja, é a força mais força inercial, que é igual a massa vezes a aceleração do objeto no referencial em movimento. Tá? Então, a força, de fato, né, a força aplicada é normal menos peso. Sabemos as reações, né? A reação é incógnita, mas a gente sabe que tem um peso agindo. Né? A força inercial aí é menos m vezes a aceleração do elevador, que é A. E isso é igual a massa da pessoa vezes a aceleração da pessoa em respeito ao referencial do elevador. Né? A pessoa não vai sair do lugar, tem a aceleração zero. Ok? No ponto de vista de quem está acompanhando o elevador. Então a gente vai rearranjando os termos aqui, a gente vai chegar no mesmo resultado. Fácil ver que n é igual a m g mais a. Ok? Então, novamente, né?
quando o elevador está subindo, né, a gente tem a impressão, né, uma impressão real, ok? De que alguém está puxando, empurrando a gente para baixo, né? E isso está mostrado aqui com este termo aqui da força inercial, né? Finalmente, a gente tem o caso C, quando o elevador estiver descendo, né? Aqui, quando o elevador estiver descendo com uma aceleração, bom, quando ele estiver com aceleração menor que zero, aqui tem uma sutileza, né? Existe um limite para essa aceleração, né? Vamos ver aqui. Então, eu não posso acelerar indefinidamente para baixo, né? Vocês já vão entender por quê. Então, vamos utilizar apenas a expressão, a nova expressão da segunda lei de Newton para referenciais em movimento acelerado, ok? Então, de acordo com o referencial do elevador, a gente tem o seguinte: a força na pessoa mais, vamos colocar já direto aqui, né? Menos m vezes a é igual a m vezes a b barra a. Então, a força sobre a pessoa, né? Eu tenho a reação normal, menos o peso. Este valor aqui, ó, m, é a aceleração do elevador aqui, né? Então, eu vou modificar aqui um pouco. Vamos deixar bem... esse aqui eu já substituí A, né? Mas aqui, na verdade, é a aceleração do sistema de referência em movimento. A, né? Índice A. Então, aqui no caso, eu estou acelerando para baixo, né? Então, esse AA vai ser igual a menos A, né? Então, menos com menos aqui vai dar mais. E aqui, na aceleração da pessoa em relação ao elevador, né? A gente precisa considerar o seguinte, né? Que a pessoa não vai perder o contato com a balança. Então, ela vai permanecer estática em relação ao elevador. Tá? Isso é muito importante. Então, aqui eu vou ter m vezes zero, né? A aceleração da pessoa em relação ao elevador. Então, temos que n é igual, passando esse termo para o outro lado, a gente tem m que multiplica g menos a. Né? Então, a gente conclui que o peso da balança vai ser igual a m, que multiplica g menos a, dividido por g. Né? Ou seja, é menor que 80 kg. Então, a gente determinou aqui a reação normal da pessoa na superfície da balança, ok? Só que como ela é uma reação do tipo normal, né, eu só posso ter valores positivos aqui, né? Então, vou colocar aqui, né, somente valores positivos para ter a condição de contato, né? E vocês podem perceber que quando a aceleração do elevador atingir a própria aceleração da gravidade, né, é previsto, né, que a gente perca o contato aqui com a balança, né? O que vai acontecer com a pessoa, né, quando o elevador atingir a aceleração g? Né? O que vocês acham? Então é exatamente isso que vocês estão pensando, né? A pessoa vai começar a perder o contato com a balança e ela vai flutuar. Vai começar a flutuar. E tudo dentro vai começar a flutuar. Né? Então essa é uma maneira, né, falando informalmente aqui, é uma maneira de hackear a ação da gravidade. Né? A pessoa dentro do elevador não sabe, né, do que está se passando fora, né? E você pode transformar o elevador aí numa máquina antigravidade. Pessoal, então
Era isso que eu queria falar na aula de hoje, né? Espero que essa aula ficou um pouquinho pesada, tá? Mas espero que não tenha ficado tão confuso assim, tá? É, estudem, leia a sugestão, eu dou a sugestão de leitura aqui do Moisés, volume 1, capítulo 13. Ele fala muito bem sobre essas forças inerciais aí, né? E espero que vocês gostem da leitura. Muito obrigado e até a próxima.